Olá, pessoal. Eu sou o Sargon Seranto, sou o diretor executivo da Conecte-se. Hoje estamos no episódio 3 do Conecte-se com os especialistas. Trouxe uma amiga aqui muito especial para estar conversando com vocês, professora Ana Querubina. Ela escreveu para nós, no nosso blog, o texto sobre o futuro do trabalho. E hoje, aqui no nosso canal do YouTube e também no Spotify, ela vai estar conversando um pouquinho mais com a gente sobre toda essa demanda, possível demanda para um novo RH, um novo olhar para o futuro do trabalho. Querubina, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Nós Obrigada. Temos um combinado aqui com os nossos ouvintes, né, quem está aqui nos assistindo, que nós não fazemos uma abertura formalizada, ler currículo e tudo mais, porque a gente entende que quem está aqui com a gente é especialista. Seja muito bem-vinda e conta um pouquinho para a gente. Por que eu te convidei para estar aqui com a gente hoje, Querubina? Sargo, a gente já tem uma longa trajetória de trabalho, né? Juntos, na área de gestão de pessoas, tanto como professora, como consultora, como mentora de carreira. E eu achei bastante interessante todo esse projeto da Conecte-se. Eu acho que ela vem com uma proposta diferenciada e, mais do que isso, a gente pode abordar os temas centrais do momento, né? Ajudar organizações a se reinventarem, eu acho que é o nosso grande papel hoje. E falando especialmente sobre o futuro do trabalho, que na realidade não é mais futuro, já é o hoje, já foi o ontem, né? E ninguém percebeu, eu acho que é vital que a gente possa tentar impulsionar isso para aquelas empresas, para aqueles RHs que ainda se encontram em processo de transformação. Legal, Querubina. E eu acho que você deixou uma fala aqui que a gente vem comentando isso, né, nos nossos outros episódios, que a transformação, né, essa mudança toda que a pandemia trouxe, principalmente, né, nesse cenário de educação, nesse cenário de um movimento forçado à distância, principalmente no Brasil, que é um povo acolhedor, que tudo que gostaria de fazer quer fazer presencial, aglomerando, fazendo junto. E agora o RH, todas as ações que o RH normalmente tinha, era sempre em algum movimento presencial. E agora, né? O que você coloca, né? Como assim esse ponto central, né? A gente entende que o mundo está nessa enorme mudança que talvez a informação, né? Existe aquele estudo que a informação agora o conhecimento a cada 3 horas já praticamente se multiplicou. E aí, e para o RH? O que era ontem, quando começou a pandemia, já era uma coisa, hoje já virou verdade, que amanhã já tem um novo desafio. Sargon, você sabe que eu acho que todo esse movimento da pandemia, embora tão catastrófico para a humanidade, né, ele trouxe grandes lições. Uma das maiores lições que eu consigo enxergar em termos de desenvolvimento de pessoas, em termos de gestão, foi a quebra de um grande paradigma, inclusive na educação. É incrível dizer isso, mas eu que dou aula, né, praticamente toda semana e que tivemos que passar de um momento para o outro, para o online, né? Ou seja, em tempo real, pelo menos, eu diria a você que o paradigma quebrado foi que a tecnologia ela afasta pessoas, contrariamente. E os RHs têm usado isso com grande galhardia. Embora eu pense que dentro de todo esse movimento, a gente tem aí todo um trajeto, né? Inclusive a gente até escreveu no nosso post, que foi com relação a todas as mudanças que vêm acontecendo no mundo do trabalho, que teve seu início na globalização, onde ali a gente se quebrou fronteiras e a partir daí as competências tiveram que ser mudadas, os modelos de gestão. A tecnologia como uma das maiores impulsionadoras, até porque as demandas de mercado mudam, logo as demandas organizacionais também. E, por último, esta pandemia, né, que é um fenômeno que faz com que haja uma transformação mais profunda. Porque as primeiras e segundas, né, transformações das quais eu falei,
que foi a globalização, que foi a pandemia, sempre com foco em negócios, com foco em mudanças, com foco no capital mesmo, vamos dizer, mas não necessariamente no capital humano. A pandemia ela trouxe para o mundo do trabalho uma vertente até então dissimulada, disfarçada. Era um discurso muito falso, vejo eu dessa forma. Claro que com grandes exceções de organizações que têm uma visão, que têm um foco em pessoas. E hoje, um dos maiores desafios para os RHs é se transformar em RHs estratégicos, tecnológicos e humanos. Então, essas três, vamos dizer assim, essas três vertentes fazem com que haja um movimento significativo, ou melhor, de mudança total da essência do RH. E não somente da essência do RH, porque quando a gente fala sobre isso, nós automaticamente estamos abordando um tema que ele é a base, que ele é o alicerce, que chama-se cultura organizacional. Então, os RHs hoje, eles têm, talvez, grande parte das organizações não tenham a mínima noção da proporção da mudança no mundo do trabalho. Por quê? Porque muitos estão focados nos seus problemas pontuais. Eu ouço, por exemplo, por parte de algumas empresas, precisamos dar suporte às pessoas que tiveram perdas, né, de entes queridos, ou que estão com síndrome de pânico, ou que estão, de alguma forma, perdendo em produtividade. E eu olho para aquilo ali e eu digo, meu Deus do céu, ainda não entenderam. Porque, na verdade, o que nós precisamos são de organizações com culturas diferenciadas. E quando elas têm uma cultura diferenciada, o RH tem muito mais chance de poder se aproximar de um trabalho atual. A gente observa também que no mercado de trabalho, eu diria que as competências hoje são muito mais desafiadoras, muito mais desafiadoras. E esse é um grande desafio para o RH também. Sim. Querubina, quando você, só fazendo uma pergunta, quando a gente fala assim, né, você tem uma base de clientes, né, que você vem atendendo em um eixo que é fora aqui da nossa área de atuação. A Conex tem uma base de clientes que são de médias e grandes empresas, e quase todas elas possuem aí uma cultura já estabelecida, um formato, um modelo de trabalho. E quando você faz uma menção como essa, né, de que você aí conseguiu já, se deparou com algumas empresas fazendo alguns questionamentos sobre como ajudar, né, a saúde no trabalho e tudo mais, isso está enraizado como se fosse, deveria estar como um princípio da organização, como um princípio da cultura? Não. E é justamente isso que eu estava tentando dizer e que você conseguiu pegar o gancho muito bem. Quando a gente fala de saúde mental das pessoas, quando a gente fala do foco em pessoas, esse é o núcleo da cultura organizacional. E muitas organizações estão trabalhando isso de forma pontual, para resolver um problema. Como se a partir dali a pessoa fosse tratada, né? Ou seja, olha, você vai ali ao médico, toma os remedinhos, né? Tem um apoio aí, um suporte aí de 3 meses, a empresa ela financia esse suporte, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Não está. Não está, porque cada vez mais as pessoas começam e mais a buscar empresas que têm um DNA diferenciado. E o DNA diferenciado é aquele que olha para o mercado, olha para as pessoas, olha para as tendências e consegue se transformar agilmente. Então, a cultura, Sargon, cultura sem propósito e sem valores, ela simplesmente tem marcos das suas características, conservadora ou tradicional, ou mesmo uma cultura que é voltada a resultados, mas cada vez mais nós precisamos desenvolver uma cultura de aprendizagem,
de mudança, de abertura ao novo. E eu diria a você que parte desses RHs ainda estão amarrados, porque eles não estão atrelados ao nível estratégico, e sim ao nível administrativo. E isso faz com que haja uma inércia na mudança. Percebe? Na realidade, eu vejo que, se nós pensarmos em um novo RH, esse novo RH precisa caminhar junto. Uma andorinha só, ela não faz verão. E a cúpula, as cúpulas organizacionais precisam abrir, né? Mudar esse mindset para uma aceitação diferenciada. Você quer ver? Um dos maiores desafios que se tem hoje é com relação à diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão passou a ser um rótulo, né? Cuidamos da inclusão, mas a inclusão ela não existe se não houver no coração e na mente das pessoas. Então, isso é a mesma coisa que aqueles programas, né, que algumas empresas têm muita dificuldade, inclusive, né, a maior parte das empresas não cobrem as cotas das pessoas com necessidades especiais, não cobrem, porque não existe uma cultura de inclusão. Isso já vem há anos. Então, tem trabalhos que precisam ser realizados nas organizações de base. De base. É uma transformação, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Quando você comenta assim, né, Querubina, a gente teve agora nessa semana que a gente está aqui conversando, em maio, a abertura oficial da Conex, com um belo exemplo, né, que o Massad, né, o Luiz Felipe Massad, da Magalu, comentou algo muito pontual, né, e veio muito nesse caminho que você está trazendo para a gente, que é acompanhar essas tendências e gerar esse movimento de dentro para fora. Sargon, você sabe que eu falei isso e pensei automaticamente, aí você tomou a palavra, mas eu ia te dizer, olha, nós tivemos um exemplo maravilhoso na abertura da Conex, quando nós ouvimos o Massad, né, com relação ao Magalu. Você veja que mudança, que transformação cultural. E você percebe, né, até pelo próprio depoimento dele com relação ao novo posicionamento de mercado da Magalu, você percebe que, por mais que eles estejam todos imbuídos no mesmo espírito, na mesma missão, ainda não conseguiram, né? Eles estão se transformando gradualmente, obviamente, tentando ser o mais ágil possível, mas essa mudança ela engloba trazer a todos. Então, o estralar foi dado, né? Todo mundo já entrou no mesmo movimento e fez muito sentido, né? E usou esses 3 alicerces, né, Querubina? A mudança da cultura, a tecnologia, né, que estão apoiado a essa parte tecnológica e essa cultura de ser junto, né? Tá alinhado junto com a estratégia do RH é a estratégia da gestão. Isso. Então, E ainda tem um outro componente aí, né, Sargon, que é todo diferencial, que nada mais são que as lideranças. Não existe mudança sem liderança. Você tem planejamentos estratégicos maravilhosos, mas que não são compartilhados, não são alinhados. Hoje, o grande papel dos líderes é serem disseminadores da cultura, da missão, do propósito. Organização que não tem propósito, ela não tem atrativo mais. Falam muito dos milênios, né, das novas gerações, e eu costumo dizer o seguinte: o problema não está nas novas gerações. O problema está nos status quo que foram estabelecidos e que querem, de alguma forma, repassar isso. É o grande discurso do talento, né? Eu quero um talento, eu atraio talentos, e quando o talento entra, se entrega o que para eles? Uma máquina de datilografia, que são as políticas, são as práticas, são coisas que fazem com que aquele jovem profissional, ou mesmo nós, não tenhamos mais interesse nenhum sobre isso.
Então, a transformação, né, para o mundo do trabalho, ela é total. Os RHs têm pela frente um desafio. Você quer ver um outro grande desafio? O employer branding. Os RHs, hoje, mais do que nunca, eles são vendedores do seu negócio, da imagem do seu negócio. Então, eles precisam tratar isso. Isso me lembra muitos anos atrás, né? Não que eu já tenha tanto tempo, tá? Nada disso. Mas eu fiz uma visita a Mil, né, na época do Edson Bueno, né, que era um grande líder. E lá, quando cheguei, eu olhei, virei para o jardineiro e falei assim, né? Me convidaram para o almoço executivo, eu fui, e o jardineiro estava do lado de fora, cuidando das plantinhas, e eu disse para ele: puxa vida, como você cuida, que mão boa você tem para essas plantas, você cuida muito bem delas. E ele me disse: não, senhora, eu estou cuidando da imagem da empresa. Aquilo ali nunca me saiu. O que representa isso? A introjeção. Ele introjetou algo muito maior, que é a organização como um todo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a Magalu, né, e cito por conta da grande participação do Massad, a gente tem a Magalu como esta referência, por quê? Porque ela tem foco no alinhamento e em pessoas. Não se iludam. É um grande desafio. Isso sem falar nos desafios de natureza técnica para os RHs. Vejo muitas organizações hoje também questionando e buscando soluções para o acompanhamento, avaliação de performance. Como se fizesse muita diferença quando era presencial o trabalho. Porque, na realidade, um dos maiores desafios que nós temos hoje é a liderança remota. Mas, por incrível que pareça, como muitos líderes, né, se perdem no dia a dia, nos incêndios, líderes não, gestores, eles, por vezes, não conseguem enxergar nem o desempenho dos seus colaboradores, porque não tem tempo, não tem foco. Então, esse é um outro desafio. Que tipo de KPIs teremos que desenvolver, que não é simplesmente o tempo que o funcionário fica conectado, trabalhando no computador. Aliás, isso nunca foi. Mas, durante muitos anos, isso foi avaliado dessa forma. Da mesma forma que treinamento. Como é que era avaliado? Quais eram os indicadores de treinamento das organizações? Hora homem treinado, que não significava nada. Eu podia treinar a 10ª parte, que era o que acontecia, 90% ficava fora, e eu dizia que ali, eu não, né? As organizações, dizia que ali tinha 100.000 horas de treinamento para aquele corpo funcional para poder fazer o per capita. Sem sentido. Muito sem sentido. Ô, Querubina, a gente está aqui conversando, tem pessoas que estão nos assistindo, tem algumas pessoas que estão nos ouvindo pelo canal do Spotify, mas todas essas tendências, essas micro tendências, pontualmente, você descreveu em nosso blog. Então, para vocês que estão aqui nos assistindo ou nos ouvindo, a gente convida para que vocês façam a leitura no blog, porque está muito mais completo. A gente está tentando trazer aqui um resumo muito mais de forma informal, contextualizando algumas ideias em um formato de narrativa. Então, para que vocês que tenham interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre todas essas tendências, no blog Querubina numerou 16 tópicos que ela entende que o futuro do trabalho já está sendo impactado e quais são os desafios que vai estar junto no RH. Querubina, para a gente encerrar, o que você entende, né? Agora a gente já falou, citou o exemplo de Magalu, já falou sobre cultura, já falou sobre essa função do RH que a gente vai ter que estar olhando, do RH estratégico, que o maior desafio, né, assim, de forma generalista, está nas lideranças para poder acompanhar esse processo de mudança.
o que você deixa de recado para a gente, né? Para os nossos ouvintes, né? Para os nossos leitores que vivem do RH, porque a gente tem bastante gente que está com a gente que são líderes, que estão no processo fora do RH, estão olhando o RH, mas tem gente que está no RH olhando para fora. O que você conta aqui para nós como mensagem final? A minha maior, né, eu diria que eu tenho duas grandes sugestões. Uma delas é: cuidem de suas lideranças. Nenhuma empresa fará maior ou melhor se não tiver líderes à altura. O RH, uma andorinha só não faz verão. E o RH ele precisa cada vez mais ser adaptativo, flexível e ter um mindset total de mudança. Tem um outro aspecto, né, um elementozinho que eu acho que ele se aplica a todos. Porque quando eu penso em RH, eu penso em gestão de pessoas, que é a curiosidade e o foco em pessoas. Gestão de pessoas sem foco nelas não existe. Se pensarmos em um RH do futuro, e esse RH em algumas organizações, ele já existe. A gente tem que pensar num RH que ele tem compromisso com um propósito maior. E um ponto muito importante, que, aliás, eu tenho até esse post no meu LinkedIn, que é a respeito do RH ser melhor como gente. Nós não podemos querer pessoas melhores, líderes melhores, se nós não somos exemplo disso. Esse é um grande desafio, eu considero. Muito, muito bom, Querubina. Para quem está aqui, assim, eu tenho certeza, eu sempre gosto de estar conversando com você, eu falo assim, é sempre uma aula, né? E o maior desafio, né, no meu papel como líder é o quê? É conseguir pegar esses insights e colocar, eu tenho dever, né, de todo dia que eu estou em uma conversa com vocês, mestres, especialistas, eu preciso colocar alguma coisa no meu dia a dia em prática. Felizmente, né, eu estou com a caneta e o papel na mão, então eu tenho que fazer acontecer. E hoje, com certeza, eu consegui tirar aqui um insight que vou fazer de tudo para que isso aconteça. Legal, Sarro. E eu queria só fechar aqui só um instantinho, eu gostaria de deixar também um espaço aberto para as pessoas, porque são Legal. questionamentos que muitas pessoas ficam batendo cabeça, organizações, um espaço aberto, porque eu acho que esse é um dos maiores papéis hoje da Conecte, é haver conexão. Então, eu acho que por esse canal, tem dúvidas, manda para a Conecte e a gente responde também. Exato, Querubina, exato. Quando você brinca falando de propósito, né? Não é uma brincadeira, mas é uma tendência que você coloca. Nós colocamos como nosso propósito justamente isso, né? A gente ter todos conectados, seja para dar sugestões, seja para tirar dúvidas, seja para nos ajudar a sermos pessoas melhores e ajudarmos os próximos. Então, sim, o canal vai estar aberto, vocês têm, através do nosso site, o nosso Fale Conosco, vocês podem deixar lá as mensagens. Quando vocês entram no site da Conecte, o chatbot que aparece vem direto no meu WhatsApp. Então, se vocês quiserem deixar lá, aciona a Querubina para qualquer dúvida em relação a isso e a gente vai, com certeza, de alguma forma, tentar ajudar. De forma conectada e unida. Isso aí, juntos. Querubina, muito, muito, muito obrigado. Convido vocês a estarem nos seguindo nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do Spotify, no canal do YouTube. Temos também o LinkedIn, o Instagram e o Facebook. Conecte-se com a gente e vamos lá. Até o próximo episódio. Um abraço. Abraço, gente. Obrigada.